Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD entende que medidas como a redução do tarifário dos passos sociais são necessárias, por isso bem-vindas, à luz da promoção da mobilidade e do patrocínio do cumprimento das metas ambientais a que Portugal se vinculou. O reforço da mobilidade e a era da descarbonização são dos maiores desafios na nova economia, num esforço de substituição do transporte individual pelo transporte público a favor da qualidade de vida dos cidadãos. É, por isso, inequívoca a posição do PSD a este respeito e desfeita qualquer dúvida que maldosamente pairasse. Em suma, somos a favor, estamos de acordo, só lamentamos que não seja para mais portugueses e lamentamos ainda que a oferta de transportes não tenha ao seu serviço a frota adequada em quantidade e qualidade para dar as respostas necessárias. A quando da discussão do Orçamento de Estado, o PSD apresentou propostas de alteração na especialidade com vista a assegurar que os benefícios não se esgotassem nas áreas com grande densidade populacional, onde se concentram as maiores oportunidades e recursos, mas que esta iniciativa se constituísse como uma força transformadora de mobilidade para áreas de menor densidade, periféricas e nas quais se enfrenta um penoso inverno demográfico, zelando deste modo pela coesão e a atratividade desses territórios. O PSD não descura que da mesma vão resultar muitos benefícios. Apoiamo-los, mas entende, porém, que esta medida tem que ser boa para todos e não para uma parte, justa para todos e não só para alguns, execuível para todos e não para menos do que aqueles que se proclamam. Ora, para obter esse resultado, a medida boa, justa e execuível para todos, o Governo, por opção premeditada, agiu vezes demais em sentido oposto. Reduziu o investimento público em 3 mil milhões de euros por comparação a 2015. Exemplo maior, os 9% de concretização da Ferrovia 2020 e a previsão de 80% dos investimentos previstos pelo anterior Governo transitarem para a proposta do Programa Nacional de Investimento 2030, a qual é, porventura, a mais inesperada, mas honesta, confissão de falhanço da legislatura. Esta foi a escolha, consciente e deliberada do Governo, não o resultado de qualquer infortúnio ou do mero acaso. Fique claro, não teria sido a nossa. Agiu em sentido oposto porque a revisão do tarifário devia ser antecedida ou pelo menos acompanhada por investimento, para não enfrentarmos episódios caricaturais como a locomotiva que perde o motor, os barcos que são invadidos pelos utentes, os autocarros elétricos a abarrotar e sem horários, o metro que só se apanha à terceira em hora de ponta. A aposta na oferta, na comodidade e no reforço da qualidade ficou para trás. A inexistência ou tremenda insuficiência da oferta são obstáculos insuperáveis a que muitos portugueses que vão pagar a medida venham a beneficiar dela. E isso está resolvido amanhã? Não. A resposta para mais barcos está em concurso. Para mais autocarros está em concurso. Para a substituição do material circulante invariavelmente, está em concurso. Mas é para o mês que vem? Não. É para 2021, para 2022, para 2023. Mas quando entra em vigor a medida? Agora. Sabemos, isso sim, que há uma brutal e fundada desconfiança dos cidadãos em relação aos transportes públicos e que as queixas aumentaram, segundo os últimos dados de 2017, em mais de 38%. Estas queixas são os gritos de frustração e de desesperança de quem se confronta com situações penosas às quais o Governo abdicou de dar resposta e cuidar de resolver. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta não pode, não deve
ser uma medida para que seja mais barato a quem adquire o passe social ficar à espera do comboio que não vem, do autocarro que não passa, do barco que não navega. Esta não pode, não deve ser uma medida que não alarga a rede, que não leva o transporte onde o mesmo não existe, que agudiza as desigualdades e que leva os excluídos a dizerem: passe social para quê, se eu nem transporte público tenho. Esta não deve ser uma medida para que quem fica de fora se sinta malogrado, duplamente penalizado, por pagar e não ter benefício, e por pagar ainda mais pela monumental encenação com o imposto sobre os combustíveis e a taxa de carbono, quando a sua situação de isolamento não lhe oferece qualquer alternativa de mobilidade, sem escolha e sentindo que não conta, entrega a si próprio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta tem um erro crasso. Onde não há oferta, na esmagadora maioria dos casos, não vai haver novas respostas, e isso é territorial e socialmente iníquo e tem que ser corrigido. O programa não impõe a criação de novas rotas, não pondera movimentos interregionais, trata os territórios de uma forma estanque, como se os movimentos pendulares fossem exclusivamente delimitados por artificiais ditames político-administrativos, quase como se erguessem intransponíveis fronteiras, por exemplo, entre o Oeste ou Santarém e Lisboa, ou Braga e Viana do Castelo e o Porto, ou outros tantos casos que nos são relatados por responsáveis incrédulos. Esta não devia ser, mas é, uma medida que o Governo teme que dê certo porque não foi devidamente preparada. O Governo quer que dê certo, mas não tanto, quer apenas que vá dando certo. E se assim for, a equidade pode ainda ser mais colocada em causa, porque esta não é, ou não devia ser, uma escolha que se situa no mero domínio da devolução de rendimentos a título indireto, porque não distingue pobre, rico ou remediado, mas sim uma oportunidade ímpar para transformar decisivamente a mobilidade e para realizar a igualdade de oportunidades a todos, a todo o país. Por isso, esta escolha devia ser mais equilibrada. Há dezenas de concelhos do país sem transportes públicos, muitas vezes porque não há escala, é verdade. E para esses tem que se construir um modelo de proximidade para que as populações não sejam abandonadas, e isso exigiria uma redistribuição de recursos muito diferente da que o Governo propõe, bem como medidas compensatórias para aqueles que não têm acesso. Digam aos algarvios para utilizarem o comboio de Vila Real de Santo António a Lagos, quando metade das vezes o comboio não aparece e a outra metade demora mais de 2 horas e 30 a fazer o percurso. Pergunta quem quer ir de São João da Pesqueira ao Hospital de Vila Real, aos alentejanos que não têm comboio, a todos esses que não têm isso, mas têm autoestradas portajadas, quando os partidos que fazem parte do arranjo político lhes prometeram à vez, ora a abolição, ora reduções substanciais e perentoriamente afirmaram a questão da mobilidade e das portagens como as mais determinantes nesses territórios. E nesse sentido, sim, é uma medida injusta para muitos, ainda que nós concordemos que é imperativo promover a sustentabilidade. Mas esta é também uma medida que pode convidar ao desperdício. Quando se propõe um passe familiar e a partir do terceiro elemento do agregado familiar o passe é gratuito, estamos numa desenfreada corrida ao desperdício, porque mesmo quem não necessite dele ou faça dele pouco uso, vai requerer o passe. E desse modo, os custos da medida aumentarão pela eventual necessidade de ressarcir os concessionários pela capacidade instalada que devem assegurar. Eu imagino que
Peço para deixarem o senhor Eu orador imagino que, continuar. atentas às últimas notícias, o adiamento da entrada em vigor do passe familiar seja uma notícia muito mal recebida nas hostes do PS e em muitos gabinetes do Governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um bom exemplo de que o Governo não mente, mas engana muitas pessoas. Não mente porque reviu o tarifário, mas engana as pessoas porque muitas ficam de fora quando lhes dizem que vão estar dentro. Ilude porque não enfrenta o problema da intermodalidade, porque anunciou investimentos que nunca realizou. O Governo não mente, mas engana as pessoas, ilude. Estamos a favor da medida, mas a mesma precisa de muito trabalho para se eliminarem as injustiças e para lhe garantir caráter universal. Muito obrigado.